que você pula da panela e cai no fogo quando você começa a discutir o quê? O conceito, a ideia de pessoa, não é? Não vai dar para fugir disso. Discutir o que é uma pessoa, o que é a verdade, o que é a justiça, essas questões maiores, não é? Mas não é beco sem saída, não. Eu digo, é inevitável ter que discutir essas questões. Mas o Kant tem uma fé fundamental, que é a fé na razão. A ética kantiana, o Kant se situa numa perspectiva que é chamada iluminista, né? Iluminista quer dizer, a razão é a minha luz, né? O mal não existe. O que existe assim, a ausência do bem, né? Aí, a ausência do bem quer dizer, uma pessoa faz o mal, não é porque é má, nasceu má, é porque não enxerga. Se eu ensinar, a luz da razão vai fazer com que todo mundo seja bom, né? Todo mundo haja. Se você conhece o bem, você não vai fazer o mal por opção. Essa é a perspectiva kantiana, né? Ele, aí sim, viveu, né, Daniel, bem antes da guerra, né? Das guerras e dessas coisas. Não, veja, de repente, assim, quer dizer, essa confiança tão grande que ele teria e que nessa situação agora pós-moderna virou de ponta cabeça, né, em que, em vez de acreditar na razão, os irracionalismos é que proliferam, não é? Não acreditar mais na razão, não é? Aí talvez a formulação fosse outra. Mas o maior edifício ético construído é o do Kant, né? Diga. Mas é aquilo que o Kant fala, atribuir-se à autonomia, né, é o principal princípio. Né? E na escolha da autonomia, você deve afastar interesses econômicos, regras comuns de certa sociedade, em prol dessa regra que é o imperativo categórico, né, que ele fala. Sim. E ele fala do outro lado, que é a querência. Você sabe qual que é a regra certa, mas por interesses pessoais, por egoísmo, orgulho, você segue o caminho. A gente vive de uma certa realidade, numa sociedade que é a nossa, o comportamento na querência. As pessoas fazem escolhas em prol de si. Havia um exemplo disso. Sim. A maior ápice do orgulho de uma sociedade, invadir a outra, destruir, matar. Agora, o Kant tem coisas interessantíssimas. É o maior construto ético que existe, há muitas perspectivas mais pontuais, né? Mas do Kant, e há coisas interessantíssimas, como, por exemplo, o conceito, a ideia assim, de boa vontade, né? De o que vale é a intenção. Não adianta eu estou agindo aqui de uma forma que externamente acham que é correta essa forma. Mas se eu não tiver consciência disso, se for por acaso, se não for a minha intenção, isso não é defensável eticamente, não é? A ética pressupõe a boa intenção, pressupõe pessoas de boa vontade. O conceito de boa vontade, tecnicamente, né? O Kant escreve um livrinho também precioso, ele diz assim, sobre a ideia amplamente difundida de que isso é bom na teoria, mas na prática não funciona. É um livrinho. Um livrinho de poucas páginas, 50, 60 páginas, com um título maior que o livro. O título sobre a presumida frase, ou sobre a frase, isso funciona, isso é bom na teoria, mas na prática não funciona. E ele vai combater isso com a palavra, e combater dizendo, não acredite nisso, não. Se é bom na teoria e na prática não funciona, vai ver, porque na prática deve estar fazendo errado, alguma besteira aí. Algum erro está acontecendo, não é? Se não está acontecendo nenhum erro, vai rever lá que isso não deve ser bom na teoria, não. Mas essa história de que é bom na teoria, mas na prática não funciona, ele detona, não é? Dedica um livro para detonar isso, tá certo? A fé absoluta na razão, né? E isso assim, inestimável, vem aí do Kant, né? Habermas é um herdeiro do Kant e ele persegue ou prossegue nessa perspectiva. Infelizmente, para mim, né? Há pessoas que não concordam com isso, mas infelizmente para mim, o Habermas ele trabalha no primeiro princípio, mas não no segundo, né? Ou vamos dizer assim,
Quer dizer, ele trabalha na questão do acordo, da universalidade da regra, né? Só que o Habermas, ele põe uma correçãozinha que é fundamental para esse princípio de universalização. O Habermas diz, uma norma é legítima, né? Eu tenho que aceitar e tudo, se. Não é que se todo mundo fizer igual, eu não tenho nada a reclamar. Isso é Kant, né? É uma norma legítima se, numa situação ideal de fala, o que é uma situação ideal de fala? É num ambiente assim em que todo mundo tem a palavra, todo mundo pode falar o que realmente pensa, a palavra não é formatada, não é? Não é como na ONU. Então, ele diz, numa situação ideal de fala, posta a norma em cima da mesa, ninguém tem nada contra. Quer dizer, eu não tenho nada contra a norma, eu nem penso assim, se eu quiser fazer, eu posso, eu não quero fazer isso, a minha é outra, mas eu não tenho nada contra isso daí, vai, faz, não é? Então, a aposta do Habermas é na possibilidade do acordo por meio da palavra. Isso é mais do que simplesmente dizer, se todo mundo faz, né? Se todo mundo pode fazer, tá bom. Tá certo? Agora, esse acordo no discurso, dizem os críticos do Habermas, isso não existe, pô. Quando que na história da humanidade, né, aconteceu isso, de as pessoas se reunirem, conversarem e entrarem num acordo? Não, sai para uma guerra, né? Depois da guerra faz um acordo que é para repartir, não é, os despojos e tudo, né? Isso não existe. Aí o Habermas diz, isso não existe, mas é a minha aposta, eu aposto nisso, essa é a minha fé, eu acredito nisso. E você, acredita em quê? Porque tem que acreditar em alguma coisa, senão você não vai em frente, não é? Sem fé não se funda uma ética. Agora, fé em quê? Tem uma música do Gilberto Gil que é interessante sobre isso, né? É assim, a arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê, né? Mas o fé em quê é o que define uma ética, né? Aquilo em que eu acredito. O texto do Erich Fromm, que é a fé como um traço de caráter, esse texto é basicamente a exploração dessa ideia, né? Fé em quê é o que nós vamos discutir, mas sem fé não dá. Bom, o Habermas aposta então nessa questão do acordo no discurso. Agora, acordo visando a que projeto? Ele diz, não entra por aí não, que isso é encrenca. Deixa que as pessoas se entendem. Não, mas na busca de quê, né? Porque o Kant é o iluminismo, a busca da razão, o aperfeiçoamento da razão e a pessoa, né, e a razão. O Habermas não está nessa daí. Então, essa questão que eu digo que ele... Não é que ele deixou de lado, porque o trabalho do Habermas é grandioso, né? Mas ele pegou a pessoa, ele trocou a pessoa que o Kant trabalha, a ideia de pessoa, que é o fundamento da ética maior do Kant, né? O Habermas deslizou e ele pega a nação, né? A nação, a nacionalidade é a pessoalidade dos estados. Tem um livro do Habermas que se chama Facticidade e Validez. É um livro de direito internacional, mas legível, né? Facticidade e validez. E tem um capítulo nesse livro que no meu exemplar está até gasto de tanto tirar xerox, né? Mas quem quiser, tire, eu trago aqui, né? Um capítulo que se chama Cidadania e Nacionalidade, que é essa transição da ideia do cidadão, que é cidadão pessoa, né? Cidadania é o espaço da igualdade, todos somos iguais como cidadãos. A pessoalidade é o espaço da diferença, todos somos diferentes como pessoa, né? Aí nesse artigo ele examina, é assim, tá bom, e a nação é a pessoalidade do Estado. A regra de 3 simples é assim, o cidadão está para o Estado, assim como a pessoa está para a nação. O cidadão está para a pessoa, assim como o Estado está para a nação, não é? Quer dizer, há muitas normas regulando as pessoas, né? E falta coisa regulando a nação, as nações ou os estados, regulando as diferenças nacionais,
Porque as diferenças são diferenças de projetos nacionais, né? E você tem regras parcas em relação a isso, né? Os tribunais internacionais, por exemplo, os grandes estados, as grandes nações ignoram solenemente. Mas né? isso não tem a ver com a questão do capital, assim, do capital internacional, que ele é transnacional, né? Sim. Verdade? E aí eu penso que existe um empenho... Perfeito. Eu acho que é por aí, Maria Lúcia, é bem por aí, né? Falamos de início hoje, assim, que as mercadorias atravessam as fronteiras, as pessoas não, né? Com a mesma facilidade, Então, mas né? eu acho que existe um empenho, não sei como, É. para não haver essas regulações, internações, É. para que eles possam, para que o capital internacional possa... Olha, Maria Lúcia, tem um pequeno livro que se lê em uma tarde, assim, mas preciosíssimo, do John Kenneth Galbraith. Vocês já ouviram falar do Galbraith? Americano aí de economia, né? Mais atuante e tudo. O Galbraith tem livros e livros de economia. Ele morreu assim com 97, 98 anos. Ele morreu bastante provecto assim e produzindo, né? E o último livro dele, eu não sei não, tem essa teoria da conspiração, que eu não quero entrar nela não, mas tem um pouquinho dela. Eu acho que esse livro foi sabotado pelo capital internacional, viu, Maria Lúcia? Porque ele é um livrinho pequenininho, foi publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. É um livro, assim, existe aí, mas nunca foi best-seller de nada, nunca. Você entra numa livraria, está lá esse livro. Se você procurar, você acha. Mas você tem que ser alertado e sair para procurar. Se vocês forem procurar, vocês vão achar. O livrinho, fininho, se chama, ele já está bem velho, acho que é a última coisa que ele escreveu, chama A Economia das Fraudes Inocentes. John Kenneth Galbraith. A Economia das Fraudes Inocentes. E essa observação da Maria Lúcia está lá. Quer dizer, ele diz, olha, eu já estou velho, já passei por tudo que é estágio e órgão internacional, né? de tudo, e já vi tudo, e eu não vou medir palavras para dizer o que eu acho da economia mundial. Não vou medir palavras, né? A economia mundial, assim, o mundo vive a partir de fraudes, ideias fraudulentas e inocentes. Ele diz, não há, assim, alguém do mal. Não, essas fraudes são ensinadas nas universidades. Você aprende nas universidades, só que aquilo que você está aprendendo é fraude. Exemplo, fraude número 1. Ele não numera, mas alguma das fraudes, né? O livro trata de umas meia dúzia aí de fraudes. Diz, mas fraude aqui número 1. Há uma distinção nítida entre o que é público e o que é privado. Ele disse, você aprende isso nas escolas de economia, né? Empresa pública, empresa privada, interesse público, interesse privado. Ele disse, mentira, não há essa distinção. Veja eleições, veja isso, veja aquilo. A promiscuidade público-privado. Não é? Poxa vida, é certeiro esse tiro, né? A gente está vivendo essa situação toda aqui no país agora, no Brasil, com os lava-jato e lava-tudo da vida, não é? Mas ele diz, só que nas faculdades de economia, de administração, você aprende ao público e ao privado. Bom, outra fraude interessante que ele diz, você aprende nas escolas de administração e tudo, que numa empresa que tem as ações, o capital, né, na bolsa e tudo, ações, quem manda na empresa são os acionistas. Se você comprar 51% das ações de uma empresa, você é que vai mandar nela. Ele diz, fraude, mentira. Mentira. Quem manda nas empresas são 2, 3, meia dúzia de gestores que têm o absoluto controle da situação, que produzem os relatórios, e não adianta você ter 51%, você como um cidadão comum, compre, ganhou dinheiro, 51% das ações, e você acha que você vai mandar na empresa, manda nada, você vai ser engolido lá, vai acabar querendo vender. E ele vai por aí, tá certo? Então pega meia dúzia de coisas que são do senso comum da gestão, e que você está chamando a atenção, né? E ele diz, só que isso não existe.
né? Essa distinção não existe, tá certo? E é bem isso, né? As empresas assim, multinacionais, elas não querem saber da ideia de nação. A ideia de nação, e elas estão aqui, se você apertar um pouco juro e não sei o que aqui, elas vão para outro lugar e acabou, pô. Que enraizamento tem aqui? O enraizamento aqui é muito superficial, não é? Se o capital perigar de não se reproduzir na rapidez que se espera aqui, ela sai daqui e vai para outra nação. E os princípios daquela outra nação são contrários ao daqui, não tem nada, eu me adapto. O Bernard Shaw que também dizia, eu tenho meus princípios. Se você não gosta deles, eu tenho outros. E ele ia se adequando em cada conversa, ele trazia, meus princípios são esses. Se não rolou aqui esses, eu apresento outros para você. Essa é a ética da multinacional, não é? Ele vai para outro lugar e tudo bem, voa, vai embora. Então, eu fiquei sabendo há pouco tempo que existem uns dealers, eu nem sabia que isso existia, não sei se eu estou falando certo, mas esses dealers é que fazem as regras para a economia aqui no Brasil, por exemplo. E ele é composto por meia dúzia, sei lá quantos bancos internacionais e brasileiros também, e algumas grandes empresas. Eles que dão as regras. Sim. Eu fiquei passada, eu não imaginava isso, que fosse dessa forma. Pois é, esse é o grande tema, né? O grande tema é como tratar o conhecimento como um valor, né? Que é o tema daquele livrinho, o conhecimento como um valor, entre outros, né? O primeiro dos livros que chamou atenção para isso, eu acho que é de 97, 98, sei lá, um livro de dois japoneses, o Nonaka e o Takeuchi, chamado A Criação do Conhecimento na Empresa. É um livro que tem até hoje, né? Esses dois japoneses lá eram gestores de empresas, eram administradores e começaram a pensar nessa questão do conhecimento como um valor e escreveram esse livro que é usado em tudo que é faculdade de economia, né? É a criação do conhecimento na empresa, né? Mas hoje essa é a grande discussão, né? Como lidar com o conhecimento como um valor. Porque, por um lado, não dá para omitir a dimensão mercadoria, porque conhecimento se vende, se troca e tudo. Arte, se vende quadro, compra quadro, há um mercado da arte. Mas você não pensa na arte como uma mercadoria pura e simples, né? É uma corrupção da ideia de arte, você limitar a arte à dimensão mercadoria. Não é isso? Apesar de haver um mercado de arte. Então, há um mercado para o conhecimento, mas pensar o conhecimento como mercadoria em sentido industrial é um problema, né? É um grande problema. E ele virou efetivamente o principal fator de produção, é ele que move as empresas, o conhecimento, mas você está lidando, quer dizer, as empresas estão lidando com ele de uma maneira que praticamente reduz a dimensão mercantil, não é? Saiu uma matéria nos jornais aí essa semana sobre o funcionamento da Amazon, o funcionamento da Google, não sei se vocês chegaram a ver. O taylorismo, o fordismo na forma de organização do trabalho no interior dessas empresas de alta tecnologia, não é? Juro, é a vingança do Taylor, porque o Taylor, né? Ele tinha 3 princípios assim que eram assim a divisão, o trabalho na empresa. Os 3 princípios eram assim, dividir. Mas qualquer tarefa complexa você tinha que, primeiro, era subdividir em microtarefas, né? Pequena tarefa, bem cartesianamente, né? Aí pôr as pessoas para realizarem, mas avaliação diretamente ligada com essa distribuição, porque o trabalho de um compromete o do outro. Na medida em que eu subdivido, cada um tem que fazer uma parte, se um não faz a parte dele, compromete tudo. É avaliação imediata. Dividir, avaliar e o M de meritocracia.
Cada um ganha de acordo com a rapidez com que produz, o resultado da produção, a meritocracia, né? Então, diz, isso ficou para trás, agora é Amazon, Google, tudo rede, trabalho colaborativo, não sei o que lá. A matéria nos jornais dessa semana, eu acho que foi no Estado, né? Uma matéria de uma página inteira, mas de qualquer forma eu recortei se alguém se interessar. A matéria é a Amazon, a Google, tudo funcionando telho, na base da divisão de tarefas, de cobrança de avaliação imediata, e a remuneração não é assim um pouco a mais para quem trabalha mais, como era no telhorismo. É assim, de 1 para 10 mil, 100 mil o salário. De 1, não para 10, 100, 10 mil, 100 mil os valores, né? Também foi matéria da mídia, mas aí da UOL, ao longo da semana, uma matéria em que um jovenzinho de 18 anos, não sei o que, Rezende, o sobrenome era Rezende com Z, e para quem vai procurar lá, né, Rezende com Z, ganhando 1 milhão por ano, não é? Do YouTube, não é do YouTube, por conta dele ter atingido o quê? 1 bilhão de seguidores, de acesso no que ele está publicando sobre games, jogos de criança e tudo. 1 bilhão de acessos, aí a YouTube, ou sei lá, a empresa está pagando 1 milhão para ele. Quer dizer, é 1 milionésimo de dólar, isso é dólar, né? 1 milionésimo de dólar por acesso. Você olha, parece nada, 1 milionésimo, porque é 1 bilhão, está dando 1 milhão para ele, né? Mas é dinheiro, né? O cara, 1 milhão por ano, pelo que está colocando continuamente lá na rede, né? Então, hoje, essas empresas de alta tecnologia e sofisticadas estão funcionando nessa base, que era o princípio taylorista. Pode repetir as letras aí. Subdivide, cada um faz uma coisa micro, pequenininha, mas cobra imediato, se não está funcionando, substitui, não é? E paga. Paga, parece muito, mas assim, quer dizer, é muito mais do que era na época do taylorismo, né? Quer dizer, parece muito a divisão taylorista aí do trabalho pequeno, do trabalho do executivo, mas isso virou brincadeira com essas distinções agora na rede, né? Bom, há outras perspectivas, né? Além Kant, Habermas, a religiosa, a perspectiva do Bernard Shaw, que parece brincadeira, o Antônio Machado, poeta espanhol, que diz num poema, né? Ensina o Cristo, né? A teu próximo amarás como a ti mesmo, mas nunca esqueças que és outro. É um poeminha do Antônio Machado. O poema completo, que não coube ler, era: ensina o Cristo, a teu próximo amarás como a ti mesmo, mas nunca esqueças que és outro. Você não é o seu próximo, não é? E aí há muitas perspectivas, a gente passa devagar por ela. O Jonas, com o princípio responsabilidade, né, que eu já trouxe o livro aqui, mas vamos discutir. O Telho, com a fé na pessoa. O Ricoeur, a fé na dádiva. O Kung, o Hans Kung, esse daí foi excomungado, era assessor do Papa. De repente excomungaram o homem, mas ele tem um livro interessante, né? Que é uma ética global para a política e a economia mundiais. Aí tem um capítulo interessante que ele põe assim, um mínimo de coisas que se tem que buscar para garantir um ethos mundial, uma sociedade mundial. Está aqui, numa página, né? As condições mínimas para se garantir isso, né? Que é o antirrelativismo, mas é somar e ter um ethos mundial.